Bem, tô com um pouquinho mais de tempo sobrando, né? Vou tentar fazer um estudo gestual. E do gestual, tipo, acompanhado de um estudo de estrutura posterior, né? Então, por enquanto, né, eu quero trazer um pouco da minha experiência pessoal do que eu acredito que funcione legal ali pra esse estudo mais regrado, né? Normalmente, quando se estuda gestual, a gente trabalha com essa variação de minutagem entre o tempo de fazer cada linha. Então vai ser tipo assim, desenho de 1 minuto, tá? Desenho de 1 minuto, desenho de 2 minutos, de 5 minutos e de 10 minutos. Normalmente é 1, 2, 5 e 5. Pelo menos assim, certo? Funciona normalmente muito certo. E aí eu vou fazer um. Esse estudo não é bom fazer comentado normalmente, tipo, conversando, né? É um estudo que você faz normalmente bem focado. Mas eu faço ele há muito tempo, então acho que seria legal compartilhar um pouco da experiência pessoal com ele. A primeira coisa que eu gosto de fazer para preparar o Canvas aqui, né? É só fazer não seja uma figura de imaginação, mas só para ter mais ou menos o tamanho do Canvas, né? Para eu poder usar como referência de medida conforme eu for fazendo umas gestuais mesmo. Porque às vezes vai ficando cheio o Canvas, né? E você não tem um tamanho legal, vai ficando meio apertado ali o desenho na tela. Uma disputa complicada, né? É, eu uso 2.900 por 1.800, né? Pra poder ter um espaço tranquilo de desenho, mas que funciona de um jeito divertido, né? Tem que ficar muito pixelado, né? Mas nada contra também ficar pixelado, tem a sua estética, né? Mas assim, às vezes a gente alias, né? Em brush, e fica complicado visualmente. Mas eu assim eu acho bacana do jeito que tá aqui. É basicamente isso. Faço ali esse desenhozinho aqui. Não precisa sempre fazer ele, normalmente eu apago depois, mas eu vou deixar aqui. Justamente por questão de lembrança, né? Deixa esse corpinho aqui, um tamanho normal, pra quando eu for fazer os próximos eu saber um tamanho bom pra não ficar sofrendo, né? E aí eu começo aqui. Normalmente eu vejo no gestual, eu faço gestual no canal do YouTube, chama Masters. A teste é bom, né? Eles têm, tipo, algumas playlists gestuais, né? Eu não vou mostrar aqui porque não sei o que vai achar. Só que vocês acham aí no YouTube, vocês assistem e podem fazer esses gestuais de vocês. É muito importante, né? O gestual é uma arte que envolve expressividade, né? Então, muitas das vezes a gente acaba não gostando da nossa própria, né? Expressividade da nossa arte. Uma forma de praticar e fazer bastante desse negócio é fazendo gestual. Porque normalmente, né? Isso não vai ser sempre, tipo, útil se você não tem uma direção para onde seguir, né? Uma boa coisa que eu acho que ajuda bastante, né, na hora que você vai fazer um gestual, é saber trabalhar com contrastes, né? E é isso que você vai buscar na hora de fazer um gestual, né? O contraste entre uma linha curva, uma linha reta, uma linha pontuda, uma linha curva, sabe? Fazer um personagem sentado, por exemplo, envolve muito isso. Você fazer duas curvinhas assim, depois umas retas, né? Isso aqui é basicamente o shape de uma cadeira, como é que é o nome? Aquelas cadeiras de rico, mas ao mesmo tempo também é a shape da postura humana, né? Então vou dar play aqui no vídeo e vou começar o gestual. Ó, pose, puxar pra cá, pra cá. Acaba que eu meço certinho ali no fim, ó, ainda tem que reajustar. Não tenha medo, né? Esse primeiro gestual ele é um pouco para você ficar ajustando também o papel, né? Testando se tá tudo certo.
Muitas pessoas têm dificuldade de fazer o corpo inteiro em 1 minuto, né? Não sai tão rápido. Pode fazer ele um pouco mais simplificado, né? A perna não precisa estar completamente desenhada, tá vendo? Você pode desenhar ela mais ou menos assim. Bastante simplicidade. Aqui é shape do narizinho. Tem mais uma outra aqui. Fazer uma shape assim, torso. E a perna vai estar mais retinha. E aí a gente vai conseguir construir somente tudo que a gente precisa aqui. O bracinho aqui pra dentro. Perninha pra fora. Mais uma de 1 minuto, né? Ou 5 de 1 minuto, normalmente. E eu não tenho certeza se esse vídeo aqui tem de 10 minutos, né? Não são todos. Isso não tem importância. Sempre seguindo o flow, né? Do que eu mesmo indiquei ali no começo. Tem questão do flow do cabelo que ajuda muito. Se discernir um gestual. Coisa que é difícil. Vamos lá. Mais ou menos assim. Pra cá. Se eu não me engano, um ano atrás eu fiz um vídeo nesse meu canal do YouTube aqui mesmo. O último vídeo que eu postei. E também é fazendo gestual, então. E esse mostrando a referência. Claro que a gente vai evoluindo, né? Mas eu acredito que se alguém tem uma dúvida bem iniciante, eu já consiga ajudar, né? Alguém que nunca tenha feito gestor tipo negativa, tem uma bem aqui, né? Tem que acreditar em mim, né? Tá vendo? Mas mais ou menos. Overlap. No overlap. Isso dá baita dar uma exagerada aqui nessa perna. Às vezes é bem sobre isso daí, dessa essa vasta exagerada. Tipo do corpo da moça, mais ou menos isso aqui. Puxa os dedinhos, a mãozinha. Um pouquinho com a mão, né? Acabou que não vai dar tempo de fazer tanto detalhe no corpo porque eu fiquei detalhando mão, né? Então às vezes isso acontece, né? A gente trabalha na gestão, a gente tá trabalhando com exagero, coisas que a gente normalmente não tem no nosso desenho, né? Então, essa shape aqui que eu fiz, ela tá full exagerada. É que isso te ajuda a encontrar um negócio mais fluido, né? Trabalhando com o seu desenho. Ó, legal. Aqui é um shape bem interessante. Parece uma sandália havaiana. Tipo que o corpo da mulher fez. E aí você puxa a perna. Faz um triângulo mais ou menos. Aqui é convenção aí artística da galera mais velha, né? Ensinam bastante pra gente. Mais ou menos o bracinho aqui. Reta com curva, reta com curva. Acho que acabou virando duas curvas, duas retas do mesmo lado. Acontece. Nem sempre a simetria ela é perfeita, né? Essa é a graça do corpo humano, ele é muito orgânico, né? Já assim. Começou de 2 minutos agora. Eu vou ter um tempo maior para detalhar. Então, a gente já começa com uma pose. Essa tá tensa.
Aí a cabeça da pessoa ela vai lá pra dentro, assim. O pescoço fica meio que por cima, o cabelo fica assim. O ombro ele vem pra cá. Nossa senhora. Divertido fazer isso. No fim, caramba. O pessoal aqui tá bacana que eu tô desenhando. Aqui outra perna pra cá. Ainda tem mais um minuto, ó. Essa é a versatilidade, né? Me dobrei todo pra fazer isso rápido. No fim, tempo pra chegar aqui. Fazer uns dedinhos. Bem, puxa esse. Fazer o joelhinho. Não dá tempo de consertar essa proporção dessa perna, né? Infelizmente, mas faz parte também, sabe? É isso daí. Quase acabando o tempo, vai dar tempo de eu, inclusive, me movimentar pelo canvas aqui tranquilamente. Mais ou menos essa proporção aqui. Camada nova, por caso eu precise dar Ctrl T, fica facinho, né? Normalmente essa primeira a gente tem que ajustar no canvas. Aqui, puxar o pescoço. Fazer um gestual um pouco menos orgânico, vai. O shape e traz toda a organicidade do corpo. Ó. Todo o movimento que o corpo tem. Todas essas shapes gelatinosas que formam o nosso corpo, que é muito aquático, né? O corpo ele é muito flexível, ele é água, né? Então a gente precisa representar muito bem isso, né? Na hora que a gente está trabalhando. Ó, trazendo aqui mais ou menos uma forma, né? Que fique estética. Puxei o desenho do cabelo. E a perna. Passe, né? Que eu acabei esquecendo de desenhar. Acontece. O que acontece com esse braço aqui? Some, né? Talvez ele tá aqui por dentro, né? Aqui o gestor ele vai ganhando formas muito mais belas, né? Então, aí, mais uma das formas de trazer um negócio fluido, né? E pra esse caminho dessa shape assimétrica, né? Bem trabalhadinha. E que eu fiquei com tempo até demais pra ficar tagarelando, né? E ajustar esse formato. Tô muito otimizado, né? Pra desenhar já. Então tem muita velocidade no tradicional. Tradicional não, no digital. Tradicional eu mal pego, né? Pra desenhar. Inclusive seria um barato, hein? Comprar uma câmera e gravar depois eu desenho no papel. Se eu conseguisse ter um papelzinho, né? Por enquanto não tem, né? Mas em breve terei. Ó, próxima pose. É, shape assim. Shape assim. Essa shape aqui. Puxa essa shape aqui. Essa outra. Essa outra. Falando sempre com cabelo. Esse ficou um pouquinho clean, né? Mais clean do que esse daqui.
E às vezes ter um tempo a mais no gestor é legal, justamente para a gente poder refletir, né, sobre o que a gente está botando na tela, né? Analisar bem o formato, né? Qualquer coisa, seja do pé, da mão. Isso é maturidade, acho que vai te dando, né? E aproveitar que ainda tem um tempinho, ficar aqui só pincelando agora, sim. Nossa senhora, essa pose que você tem, esse tá. Shape que começa redondinho aqui, vem até aqui e. Engraçado. É, tô desenhando bastante animais recentemente, né? Por causa do meu curso que eu tô fazendo lá com o Hiro. Eu nunca tinha notado como o ser humano numa posição assim, ele parece um cachorrinho. A barriga dele vai descendo ali mais ou menos na área da virilha. O cachorro tem uma virilha muito pequena, né? Uma shape muito fina aqui. Engraçado. Tinha notado isso. Tá com todo respeito à modelo, né? Que eu tô desenhando. Adendo, né? Somos todos mamíferos, no fim das contas. A mão dele tá fazendo. Gente, assim, shape complexa de desenhar. Tô desenhando com muito zoom essa daqui, né? Isso é um problema, mas não tem mais tanto tempo pra arrumar. E a gente vai se desdobrando digitalmente, né? A versão tradicional tem algum pouco mais de versatilidade nesse aspecto, porque o papel não muda, né? Então, por mais que ele não possa redimensionar, é muito mais tranquilo no tradicional gestual, tá? Se puder fazer. Até ter melhores práticas na arte, né? Aprimorando. O desenho franja na mulher, né? Ela nem tem franja, inclusive. É um costume aí de quem desenha muito arte anime, né? Desenha muito franja, porque japonês gosta de usar franja, né? Ahn, que eu venho com esse shape aqui. Nossa, o formato aqui vai ser um pouquinho mais tempo. Nada demais também. Do zoom, né? Já tô eu aqui desenhando com muito zoom de novo. Às vezes é realmente não intencional, sabe? Tá fácil da moça, ela tá mais assim. O olhamento tá pra cá, o nariz tá descendo. O narizinho pequeno, esse narigão nela, não sei porquê. Tentar deixar o cabelo dela parecido como ele é. É uma, não é uma franja, né? Aqueles cabelos de emo, né? Interessante. Puxa a clavícula aqui. Praticamente pronto. Vou ficar desenhando os olhinhos dela aqui. Um sorrisão. É, às vezes, né? Trabalhar no o esboço, ele tem muito dessas, né? Pra simplificar fácil de perto, você exagera, né? Nos detalhes. Bem, agora eu vou pausar aqui o vídeo rapidinho. Pausar aqui o vídeo que eu tô vendo rapidão. Só pra ver quantas poses eu vou ter. Vou ter duas de 5 minutos, não vou ter uma de 10 dessa vez, né? Vai variar, né? Conforme eu for avançando nos gestuais, né? E vai chegando as de 10 e elas são legais pra caramba de você também. Como não tem, né? Não posso inventar.
Eu posso pegar uma de 1 minuto que eu não desenhei, porque normalmente tem 2 de 1 minuto, e ficar 10 minutos nela. Mas acredito, acredito que esse papel aqui vai ficar legal com 2 de 5 minutos. Eu vou talvez jogar pra cá, esse daqui. Assim. Eu vou desenhar uma de 5 que ela tá deitada, e outra de 5 ela tá assim. Vou misturar as duas camadas, criar uma nova. E aí, entra uma parte divertida, né? E aqui com 5 minutos você tem espaço para ser mais maluquinho, né? Soltar mais a mão, fazer umas coisas diferentes. Eu vou usar um outro brush que eu tenho aqui. Esse aqui. Esse brush. Somando ele a outro brush, eu consigo fazer uma coisa divertida, né? Um negócio com mais sombra, né? Então, vou pegar esse brush aqui e acabei penso. Não era ele que eu tava usando nos outros, né? Mas eu vou usar. E depois eu venho com esse aí com flat e trago ali um pouco de. Trago um pouco desse negócio da estética, né? De luz e sombra. Então, aqui, começar, começar de novo. Esse, eu vou. Como eu tenho um tempo maior, eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Vou fazer ele com linhas mais precisas. Trazer ele assim. Puxo o movimento pra cá, puxo pra lá. Vou preenchendo ali a forma. Seguindo o alinhamento original, né? Esses dois alinhamentos aqui, né? Seja dos ombros ou do quadril. O braço da senhora. Braço, o antebraço. Ficou braço de cima, né? É o que chamam de upper arms, né? Em inglês eu só chamo de braço em português, né? Não sei qual é o nome. Parte superior, braço superior, não sei. Tem que chamar braço e antebraço, as pessoas entendem, né? Normalmente, quando eu falo. Diminuir um pouco essa mão, blá blá blá. A mão ficou muito bem desenhada, inclusive aqui, eu acho que é uma mão das mais bonitas que eu fiz na gestual. Muito tempo a gente fica muito tranquilo, né? O rosto dela virando, cabelo gigante assim. Cabelinho de anjo, né? Que é todo ladinho. Essa silhueta desse cabelo. E puxar o braço, né? Acho que vai ficar um negócio bem. Que deu pelo menos 1 minuto, né? Se não deu, foi 2 minutos já. Tá tudo certo. Os 5 minutos, né? A gente tem um tempo muito agradável para trabalhar. E muita gente normalmente gosta de estar desenhando na linha aqui, né? Detalhando, né? Cada um no seu tempo, sabe? E agora eu venho aqui com o blush, né? Que eu tinha feito, preparado. Trazendo um pouco do formato, né? As sombras dela. É bem solto, sabe? Então o cabelo dela é da cor escura, o cabelo dela é preto. Cabelinho de anjo escuro. Eu transformo esse brush em borracha usando a letra C no Clip Studio.
vou utilizando para apagar, depois trago de volta nas bordinhas, ó. Como disse, o Terminator faz parte muito dessa estética, né? Às vezes vai sumir com detalhes, né, de coisas que eu fiz, mas não se preocupe, tá? A arte, ela é muito sobre isso, às vezes. Sacrificar detalhes pela estética geral da coisa. E a arte é puramente estético, né? A gente trabalha com estética, nós somos esteticistas, basicamente, né? Só que com mensagem, né? Tentando trazer emoções, mensagens, né? Ativar o público. Então, parte disso vale o sacrifício, sabe? Pelo menos pra mim, né? Desapego é essencial, tanto é que eu nem salvo esse arquivo aqui. Posto no meu Discord, mas sumo, tá ligado? Terminei isso daqui, acabou a arte. É, ainda tem mais uns um minuto ali correndo, né? Mas eu acho que eu vou aproveitar pra dar uma pequena organizada aqui no Canvas, né? Pode ficar prontinha. E a próxima pose, acho que ela é deitadinha, né? Deixa eu pegar aqui o brush, correto? É, eu uso essa tela aqui, ó, letra F no meu clipe, que ele abre, roda de cores. E esse outro aqui pra pegar o brush. Ó, eu posso escolher entre os brushes aqui que eu tenho. E eu sempre, claro, aí eu tô usando outros formatos, dá pra fazer de outras formas. É, começou aqui, né? Então vou tentar fazer uma exagerada da shape original, né? Mais ou menos assim. Muita gente diz pra você ficar fazendo linhas não tão contínuas, né? Mas eu acredito que linhas contínuas no gestual elas são muito bem-vindas para você construir boas formas, né? Coisa que eu aprendi a gostar de fazer as linhas cada vez mais contínuas, né? Porque muita gente fala, né, que escrever e desenhar são coisas diferentes, né? Mas, no fim das contas, tem muita coisa sobre escrever que é bom ter na arte, sabe? Fazer dessas formas um pouco mais diretamente, né? Uma delas. Aqui tá faltando um pouco de espaço por trás. Felizmente, tudo digital, posso só mover ela pro lado. Se fosse tradicional, tava ferrado. Por isso que é bom, às vezes, praticar esse tipo de coisa no tradicional, pra você se ferrar mesmo. Não sei qual é o intuito de se ferrar, mas os professores dizem que é bom, né? Eu nunca tentei. Mas tá aí. Vou fazer aqui o cabelo. Tá meio desproporcional, de fato. Tá meio desproporcional mesmo. Mas não acho que tire a beleza da coisa. É porque gestual não é proporção, não é a mesma coisa, tá? Então, se você ficar errando a proporção no gestual, não vai fazer mal, tá ligado? É só. Às vezes até te ajuda a gerar um estilo, uma estética, exagerar mais, sabe? Se for errar, erre com intenção, né? Se for sem intenção, não tenha medo, não tem amargura aqui, sabe? É, desenhar bem não é sobre acertar toda vez seu desenho e ele ficar perfeitinho, né? Mas é sobre aprender a reconhecer, sabe? Quando ele poderia ser melhor. E isso é uma coisa que vem com maturidade, sabe? E, né? Bom, eu espero que venha com maturidade, todo mundo consiga atingir maturidade artística quando estiver tentando, né? E no fim das contas, não é um checklist, né? Pra ter a arte mais cativante do mundo, né?
Acho que pode até ficar bonitona, assim, à primeira vista. Mas é uma opinião até meio complicada, mas uma boa arte não vai te fazer um bom artista, sabe? No geral. Porque isso envolve anos de prática acumulada e aprendizado. Então a gente tá num caminho, sabe? Então não adianta tentar fazer cada arte sua ser a melhor, sabe? Você pode ser inconsistente, não a linha reta. E faz parte também. Conseguir conviver com os seus erros na arte, não só corrigi-los, né? Na animação, por exemplo, né, é uma coisa muito mais técnica, né? Uma área muito mais técnica do que desenhar, no geral. Então é um negócio sobre correção infinita, assim, com muitas pessoas corrigindo o seu trabalho. É natural, sabe? Mas quando se trata de desenhos para você, na sua estética, no que você quer construir, parte do que te torna único é conviver com esses erros, sabe? É saber utilizá-los e aprender a criar estética com eles com o tempo, sabe? Então, nem tudo é perfeito, mas é o que eu acho bacana, assim. Hum, bacana, eu vou pegar esse brush de smudge. Eu tenho de smudge. É um negócio bem maluco, assim. Curada estranha. Pô, interessante. Tô com highlight apagando aqui. Acabou o tempo. Então, é, não existe regra. Se eu parei por aqui, eu posso só continuar, tanto faz, né? O relógio não existe polícia da arte que vai te impedir de continuar um gestual depois que o tempo acaba, ou te impede de pausar o gestual para absorver muito. Mas, né, temos aí, né, a primeira construção aí da estética. Muita gente, né, me pergunta como é que eu faço para fazer aquele granuladinho tradicional, aquele rapidinho aqui, né? É, pegar um brush meio caminho aqui, assim, brush não, a cor. Deixar tudo branco, feito aqui. Aí eu venho aqui, ó, nova camada de degradê. Eu uso um pack de degradê que meu professor me disponibilizou. Você já com dezenas e dezenas de pacotes de degradê pra mim. Tá? Então, bonito. Coisa que eu preciso. Vou pegar esse, pegar esse outro roteiro mais puro. Cada um pouco. Esse azul. Ó, uma estética assim. E aí, para fazer o efeito granulado é muito simples. Vocês vão selecionar a área que vocês querem. Eu vou apertar Ctrl porque eu quero ele todo. Eu vou renderizar vida de Perli. Tipo assim, se vocês usam precisam de mais opções. Dezenas de mais opções, cara, de filtros, né? Só o de Perli porque ele professor 2.0 foi o que eu paguei na época. Ainda não comprei nenhum novo. Aí eu venho aqui, em luz suave. Ah, tá o ruidinho. E aí, muita gente vai diminuir a opacidade, né? Pra ficar menos intenso. Não é, eu não recomendo fazer isso. Eu recomendo apertar o Ctrl A, clique em filtro, renderizar e ir diminuindo. Até ficar num granulado que você quiser.
tudo. C. Eu só posto lá no meu Discord e acabou. Essa arte nem existe mais. Ela só foi fruto ali desse estudo inicial da minha arte aí que eu acabei praticando bastante, né? Enquanto fazia. Bem, depois, né? Isso agora eu gostaria de fazer um estudo de estrutura, né? Após fazer esse estudo gestual, queria fazer algum objeto, alguma coisa do tipo, né? E aí, nesse caso, eu já não preciso mais do. Eu não preciso mais de vídeo nenhum, né? É só abrir o Pinterest e pesquisar algum objeto, um carro, um controle de videogame, alguma coisinha. Fazer um divertido estudo aí de estrutura, né? Muita gente não gosta, né? E o que eu aprendi, né, com o tempo, é que talvez seja bacana se você fizer ele utilizando. Cadê? Utilizando uma grid como essa, né? De linha. Como é que é o nome disso aqui? Não, eu acredito que o nome disso daqui. É, desenho. É tri alguma coisa. Fugiu da minha cabeça. Cadê, ó? Fiz a line art aqui, ó. E a graça disso daqui tudo é que enquanto eu movo nesse grid, ó, ele não quebra a perspectiva, sabe? Ele tá sempre nesse grid. Ele é um grid de 30 graus perfeito, de um lado e pro outro, né? O nome disso, né? Surgiu da minha cabeça do nada. Mas é um nome que todo mundo conhece. Cadê? Vou pegar aqui no livro de pixel art que eu tava lendo mais cedo. Mais cedo não, ontem à noite. Isométrico, isso, desenho isométrico, né? Confundia, porque existe também o trisométrico, né? Mas esse aqui é o isométrico. E a parte de cima, a parte desse lado e desse lado tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Em perspectiva. Agora que eu vi aqui, inclusive, que eu cometi um errinho chato. Fazer assim, assim, assim. Apagar aqui, apagar aqui. E aqui. Fica um desenho perfeitamente isométrico, certo? E eu vou ensinar vocês aqui como fazer, né? Essa grid isométrica, né? Não é tão complicado. Então, fica aqui no canto, né? Como eu queria abrir no Sprite também. Para fazer essa grid isométrica, né? Na hora de fazer um estudo de perspectiva, você pode simplesmente chegar aqui no canto da tua tela, né? Isso não sei se vocês separaram, né? Nossa, meu brush ficou gigante. Mas aqui você tem uma linha reta aqui. Não precisava do zoom também. Nesse canto aqui você tem uma linha que sobe, outra que desce retinhas. Elas são perfeitas e boas guias para você. E aqui, né? Quem já estudou matemática na escola aí, né? Sabe que isso aqui é um ângulo de 90, né, graus. Aí tem que ser mais ou menos perfeito, né? Uma linha para outra. Assim, né? Ângulo de 90 graus. E aí, o meio disso é 45, né? O que a gente quer não é 45, não é a metade disso, que seria 22,5. Não é a metade disso daqui que a gente quer. A gente quer um terço disso daqui, porque a gente quer um ângulo de 30 graus, certo? Então, se a gente mais ou menos medir de olho, já dá pra ter mais ou menos a noção. Porque é mais ou menos essa linha aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos uma linha de 30 graus, certo? E aí, usando isso como referência, né? E isso usando seu próprio olho, né? Não precisa ser perfeitinho as coisas, né? Às vezes, claro,
para um bom estudo, né, é importante você conseguir fazer coisas o mais orgânicas possível, né? Ou os mais orgânicos, não, mais corretinho possível para você poder utilizar isso como, né, uma solução ali, um guia para, né, conseguir ter o melhor ângulo possível, o mais corretinho possível. Mas assim, a própria pixel art a gente vai utilizar tipo um 26 graus, não é 30 perfeito. O brush e vou esticá-lo. Pronto, é praticamente perfeito. E aí, o que tu vai fazer? Você vai chegar, duplicando ali ó, o gestor de baixo, desapego, ó, só apaguei o gestor dele. Essas são linhas de mais ou menos 30 graus, né? Eu crio uma nova, duplico, outra nova. Vou tentar mais ou menos manter o mesmo tamanho de distância. Duplico, manter outra nova, duplico, manter outra nova, duplico, duplicar de cima. Eu acabei criando outra cópia essa, tá certo? Eu vou botar aqui, ó. E pronto. Eu tenho mais ou menos uma grid de 30 graus. O que eu vou fazer com essa grid de 30 graus? Vou duplicar ela de novo. Vou vir direito. Com meu mouse atrás da display. E vou inverter horizontalmente. Eu vou ter mais ou menos uma grid de 30 graus. Né? Se os espaços fossem perfeitamente, né, feitos, os quadradinhos seriam todos iguais, né? Como não é o meu caso aqui, né? Esses quadrados não estão perfeitamente iguais. Mas fato é que tanto faz estarem ou não perfeitamente iguais, saca? Porque esse daqui é um grid de isometria, né? Então ele vai te servir mais ou menos para saber o alinhamento perfeito que algo pode ter, certo? Então, um bom começo para quem está mexendo com perspectiva é entender o que é essa perspectiva isométrica e tentar trabalhar, porque ela é muito útil para concept art. Né? Então, é igual eu estava explicando. Você chegar aqui, fazer um. Você pode desenhar as linhas perfeitamente retas para cima, tá? Elas não precisam desse desalinhamento. Eu sei que essa perspectiva isométrica ela não é certa, né? Ela não existe na vida real. E essa é a graça dela. É matematicamente perfeita, sabe? Muito boa. E a graça dela não existir. Vou usar Shift aqui, né? Fazer essas linhas. Descer com ela retinha para baixo. Fazer a Ghost Line para ficar o mais perfeito possível. Qual é a graça disso daqui? Eu posso pegar isso daqui e movimentar ela por toda a grid e ela vai continuar perfeita e certa. Por quê? Porque isso é muito bom para desenvolver jogo próprio para videogame, né? Então, as linhas elas não vão convergir, né? Elas são sempre paralelas, né? Esse negócio dos 30 graus. E ela tá num ângulo que é aceitável elas serem paralelas, sabe? Ela tá sempre legal, sabe? Essa caixa aqui. Olha lá, ela pode movimentar e ela não quebra. Perspectiva de nada, certo? Então, esse tipo de perspectiva é legal para tu começar a desenhar esses primeiros objetos tridimensionais, né? Então eu posso inclusive redimensionar essa caixa à vontade. Ela tá isométrica, né? Posso redimensionar ela aqui e utilizar isso como base para começar a construir alguma coisa, certo? O que é essa coisa que eu vou construir? Não sei ainda. Eu vou abrir aqui o Pinterest rapidinho. Eu gosto de desenhar coisas randômicas do Pinterest, seja um caminhão, um ônibus, uma motinha. Vou pegar só uma motinha aqui pra mim. Ó. Hum,
Não sei. Acho que eu vou desenhar um quadriciclo engraçado que aparece aqui. É, colocar ele na tela. Olha só, meu quadriciclo, cara. Então, seguindo a perspectiva isométrica, a gente pode jogar uma estrutura aqui pra dentro, né? É, farei o seguinte, vou posicionar, vou posicionar esse objeto, vou estruturar ele aqui dentro de uma forma muito simplificada, certo? Então, talvez utilizando um pouco aqui de perspectiva, a gente pode ter o meio disso daqui, e com base no meio disso daqui, pode chegar, fazer o formato dessa caixa, e a gente vai trabalhar com projeção, né? Então, a gente trabalha com a complexidade desse objeto, né? Mas por enquanto, bora trabalhar com essa projeção tridimensional, um pouco mais simples, né? Um pouco mais plausível. Muita gente tem dificuldade de desenhar com um do esboço, ele tá mais ou menos da cor aqui. Então, no Clip Studio mesmo, eu gosto de apertar Ctrl B para deixar ali azul e eu não confundir a linha do meu esboço com a linha do que tá embaixo, né? E aqui você não precisa também ser perfeito, sabe? Você pode chegar aqui, rabiscar várias vezes, tentando ter mais ou menos esse plano. Então, vou cortar esse triângulo. Não é simplesmente chegar e fazer essa linha. Você pode chegar aqui, medir mais ou menos o tamanho desse corte, né? Então ele equivale a pensar. Você vai ter sua própria unidade de medida mental, mas eu vou utilizar tipo uma, duas, três. Corta em três, um terço disso daqui, né? Mais ou menos aqui. O corte ele começa aqui. Então eu corto um quadrado, um cubo, certo? Utilizando a própria grid aqui de referência, né? Que a gente está utilizando. Ela não tem ponto de fuga, né? Ela está em posição isométrica, né? A gente só utiliza esses cortes perfeitos que são estéticos, tá? Eles são um bom começo, mas não são o final, tá? Você pode depois já se preparando para fazer outras formas de cortar, outras formas de cortar, não, outros pontos de fuga, né? Confundindo as coisas aqui, porque tem que se concentrar um pouquinho para fazer isso daqui. E olha só, eu descobri que eu vejo um pouquinho do topo, né? Algo que se eu fosse fazer direto eu não ia saber. Eu tenho um triângulo aqui dentro. Esse triângulo, inclusive, ele é um pouquinho mais suave, né? Aqui. Eu não medi o tamanho desse triângulo aqui que ele forma, né? Mas aqui já é um belo começo. Ainda eu vejo mais ainda do topo, né? O, esse triângulo mais, ângulo mais suave. Caraca. Enfim, né? Uma forma complexa, né? Essa textura desse objeto ele não tá tão legal, né? Tá parecido com o original. Vou mais ou menos fatiar ele aqui para dentro. E como eu falei, a graça da isometria é que você pode mover esse objeto depois, né? Eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Segura Ctrl Alt e aumentar com base nisso daqui. É difícil entender o que está acontecendo nesses dois cantos aqui. Mas eu vou trazer como se fossem dois aparatos laterais aqui. Um design muito complexo, né? Para um veículo. Por isso que esse aqui não existe. Né?
Se a graça dele não existir, é que a gente pode ficar maluco pensando nele. Vou só seguir de referência daqui. Vou desenhar mais ou menos o topo. Vou dar até uma agilizada nesse esboço, né? Mas o esboço não precisa. Você não precisa agilizar sempre, né? Você pode sempre trabalhar ele devagarinho, bem trabalhadinho, vai te ajudar muito na hora de finalizar. E aí, na hora que for finalizar, você vai pensar em estética, né? Você não tá tão preocupado com perspectiva a mais, né? Você já meio que estipulou e calculou isso tudo, né? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. É complexo, né? Quando você não entende, né? Mas aqui que saiu o guidon, né? O guidon tá mais ou menos aqui. O que é que tá acontecendo aqui? Deus, Senhor amado. Acabei escolhendo rápido demais o objeto. É um objeto muito complicado. Eu vou esboçar mais ou menos as rodas assim. Não precisa fazer aquele quadrado, calcular o meio, em geral, sabe? Pode só fazer um ícone mais simples, porque desenho espacial, né? Ele envolve muito esse lance, né? De fazer um bom cálculo e tem muitos artistas muito absurdos nesse aspecto, né? Você não precisa sempre ser esse artista absurdo, sabe? Você pode fazer as coisas com um pouquinho mais de calma, um pouquinho menos de complexidade para o seu cérebro, caso você goste. Né? Isso aqui é um banco. Mas eu vou mais ou menos desenrolar. Banco aqui, aqui. Tô achando que eu tô entendendo, né? No fim vai estar totalmente diferente. E eu vou só dar risada depois quando eu descobrir que eu errei tudo. Amortecedor tá onde? Rapaz do céu. Estranho aí, tá doido mesmo. Certo? Acredito que daqui sai os dois, né? Sai o retrovisor e o guidon. Guidão, né? Eu vou mais ou menos esboçar. O guidão saindo ali. Mais ou menos esboçar. O retrovisor saindo aqui. No fim das contas é isso daí mesmo. Vou desenhar um pouquinho da roda aqui. Um pouquinho da outra roda ali. Fingir que, né? Vou pensar que três quadradinhos que eu vou comprimir em dois, né? Porque a perspectiva. Como se fosse uma perspectiva, né? Fake perspectiva. Mas é o lance do overlap também, né? Muito importante. Aprender a estrutura em overlap.
Bem, o esboço maluco tá aí, né? E aí é o ponto, né? O esboço maluco tá pronto. É finalizar isso daqui. Hum, acho que tá bom, né? É, depois eu acho que eu posso, se eu for finalizar isso daqui, mas já é muito complicado. Um bom estudo aí de começo. De dia, né? Agora é ir atrás de trabalhar mesmo com criação das criaturas que eu tenho ali para um projeto pessoal.